Um dos ataques que o demônio faz é a infestação. É quando ele fica presente em algum lugar, em algum objeto, né, até em algum animal, chama-se então infestação diabólica. Quais são as características de uma casa que está infestada pelo demônio? É aquilo que popularmente se chama de casa mal assombrada. Um exorcista muito famoso norte-americano, ele nos mostra algumas características de quando a casa está realmente infestada pelo demônio. E é o que nós veremos hoje, que nos ajuda a entender melhor essa noção, né, de combate espiritual. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Eu começo dizendo que estou bastante contente com o engajamento de todos. Muitas pessoas já colocaram suas intenções para a missa desta sexta-feira. E você ainda não colocou, dá tempo de colocar ainda, não é? É uma Santa Missa celebrada toda sexta-feira por padres amigos do nosso canal e que nos fazem esse apostolado enorme, porque a Santa Missa é uma das coisas que mais atrai a presença e a ação dos anjos e mais afugenta os demônios. E você pode colocar suas intenções para a missa desta sexta-feira no link aqui na descrição do vídeo ou diretamente pelo número WhatsApp que está na descrição. O outro número que eu vou colocar aqui na tela, você pode ligar para pedir o seu adesivo de São Miguel Arcanjo Protegei Nossas Famílias. Já está bendo por um sacerdote e nós temos recebido vários relatos de graças recebidas através do uso deste adesivo, não é? E inclusive uma senhora que outro dia eu até fiz um vídeo sobre isso, que nos escreveu dizendo que há 15 anos ela não obtinha, não é, a graça de que o marido parasse de beber e todas as consequências que vêm junto com isso. E foi logo depois que ela colocou esse adesivo na porta de entrada de casa, ela disse que naquele mesmo dia tudo mudou e o marido parou de beber, começou a frequentar os sacramentos e tudo mais. Então, de fato, São Miguel tem se dignado, né, nos dá esse favor de fortalecer, inclusive, nos fortalecer no apostolado, dando esse sinal de que devemos continuar crescendo como graças a Deus está acontecendo. Então aqueles que ainda não pediram adesivo podem pedir pelo telefone aqui na tela. Também está na descrição do vídeo, tem lá, está tudo claro. Então esse exorcista americano, Monsenhor Stefan Rossetti, ele escreveu um livro que eu já tenho relatado algumas vezes aqui, coisas que estão no livro, é Diário de um Exorcista Americano. Eu achei muito interessante esse trechinho aqui, é curto, mas bem interessante e que a gente vai, eu creio que vários de vocês reconhecerão alguns lugares em que já tiveram. Sabe quando a gente entra em determinado ambiente e a gente sente de repente assim, ó, tem alguma coisa errada aqui, alguma coisa não está bem, eu vejo que tem alguma presença esquisita neste lugar, mas a gente fica assim, será que não é uma impressão, será que não é uma coisa passageira? Pois bem, ele conta o seguinte, que recebeu um telefonema de um bombeiro e disse, olha, eu estou com algum problema aqui em casa. Ele certamente tinha acabado de se mudar para uma casa e ele diz o seguinte, muitas coisas estranhas aconteceram depois que nós mudamos. As luzes, as lâmpadas, acendem e apagam de repente, misteriosamente. As portas se abrem, então elas estavam trancadas, de repente quando a gente chega lá estão destrancadas. Aquele Alexa da Amazon, aquele sistema que a pessoa dá uma ordem assim por voz e começa a tocar uma música, ele diz, as caixas de som desse sistema começaram a tocar sem que ninguém dissesse nada. Um dos quartos começou a ficar assim, fora do normal, começou a ficar super frio. Tinha uma luz vermelha no lugar que não tinha lâmpada nenhuma. Não é? Mais do que isso, tanto ele quanto a esposa viam vultos esquisitos várias vezes. E aí eles acharam esquisito, mas não tinham certeza se era uma coisa demoníaca ou não, e correram atrás para saber qual era o histórico daquela casa, quem que tinha morado lá antes, o que tinha sido no passado. Então eles acharam isso. Eu já ouvi casos desse no Brasil também. Então, o que tinha acontecido na casa? Veja que interessante. Enfim, a casa tinha sido usada anteriormente para tráfico de drogas, para prostituição e
no passado várias pessoas tinham morrido ali, não é, fruto de um tiroteio entre facções. Explica o Exorcista. Quando as casas são infestadas pelos demônios, isso normalmente é fruto de comportamentos pecaminosos feitos naquela casa. É curiosa essa noção, né? Com um pecado grave feito em determinado lugar, muitas vezes fica ali, não é, uma presença do demônio especial. E por isso a gente também pode tirar a conclusão, e vários outros tratados falam disso, um ato de virtude muito grande feito em determinado lugar atrai uma presença angélica toda especial. Então, assim, a casa de Loreto, que foi a casa de Nossa Senhora, que os anjos transportaram para Loreto, tem uma presença angélica muito especial. Onde estão as imagens milagrosas, Nossa Senhora Aparecida, ali tem uma presença angélica toda especial, mas o contrário também é verdade. Então continua o Exorcista. Como eu já notei em outro lugar, mortes, né, horrendas como suicídio, suicídio culposo, ou no caso de aborto, lugares onde se fez aborto enchem de demônio. E ele diz, são portas especialmente poderosas para atrair o demônio. Outra coisa, nós já falamos isso no vídeo anterior, eu apenas repito aqui, ele diz, fazer rituais ocultistas, né? Também é uma porta enorme para a entrada da infestação demoníaca. Então, um cuidado enorme, evidentemente não frequentar esses lugares e, sobretudo, não permitir que se faça dentro de casa rituais assim, o tal jogo do copo e essas coisas, né? Ele disse, o remédio é exorcizar a casa, mas os donos, os novos donos, né, a pessoa comprou a casa, não tem jeito, não tem como. Os novos donos devem usar muitos sacramentais, incluindo crucifixo, água benta, rezar o rosário e orações, né, que tem um valor exorcístico, usar a medalha de São Bento, rezar a oração da medalha de São Bento. Ele diz, certas presenças demoníacas, infestação demoníaca em casas, em lugares onde houve todos esses pecados, ele diz, muitas vezes requerem que venha um padre exorcista. Aquele padre exorcista de Roma, que já faleceu, padre Gabriele Amort, ele disse que certas infestações demoníacas em lugares são muito difíceis, é muito difícil de exorcizar, em alguns casos. Por exemplo, pecados como o aborto, essas coisas, tem uma presença ali que às vezes demora. É o que diz também este exorcista. Ele diz o seguinte, nesses casos, é preciso que haja a permissão do padre, se ele não for exorcista oficial, para usar o ritual da igreja para exorcizar o lugar. E ele talvez tenha que fazer várias missas de reparação, celebrar ali no lugar várias missas de reparação. Conclui o exorcista, nosso Senhor Jesus Cristo sempre vence, mas nesta terra, às vezes, demora um pouco leva um pouco de perseverança antes que o lugar esteja totalmente limpo da presença do demônio. É interessante isso, como a gente tem que tomar cuidado com o que faz, como a vida ela é séria, sobretudo hoje em dia, tem tanta e tanta coisa, nós temos conversado no nosso canal, tantas e tantas coisas que atraem a presença do demônio, mas que elas estão tão popularizadas que a gente se esquece. A gente se esquece que existe o demônio, a gente se esquece que ele ronda, como diz a Escritura, a Bíblia, ronda como um leão procurando a quem devorar. E essa noção, na época que a sociedade era cristã, católica, isso era muito claro. Hoje, o negócio do demônio é considerado mais ou menos como uma espécie de crendice, assim, ou uma coisa que acontece com alguns, mas não comigo. Então, esse relativismo moral, esse relativismo em matéria de anjos e demônios é uma coisa muito perigosa. É claro que a gente não pode ficar neurótico com isso, que também é outro erro, é cair do outro lado do cavalo. Mas, acredite ou não, muito mais gente cai desse lado de achar, bom, o demônio talvez pode até existir, mas enfim, ele não tem muita relação com as coisas, também coisas ocultistas, não tem tanto problema assim, às vezes é só uma questão de literatura, não tem tanto problema, o que é isso? Deixa disso. E de deixa disso em deixa disso, a gente acaba
atraindo a presença do demônio para os lugares. Em contrapartida, se nós tomamos esse cuidado e procuramos nos unir ao anjo da guarda, o que acontece é que outros anjos, a presença angélica se torna intensa nos lugares onde nós estamos. Por isso que nas casas onde se pratica a virtude, quantas vezes a gente vê a pessoa entra em casa, puxa, aqui tem uma paz. Agora, essa paz vem do ato de virtude, que atraiu a bênção de Deus, e a bênção de Deus que em quase todos os casos, se não em todos os casos, vem através da presença dos anjos naquele lugar. A presença e a ação dos anjos naquele lugar. Isso eu considero uma coisa importantíssima e recomendo a todos. Agora, fica de novo a pergunta que nós tratamos outro dia. Mas o que acontece se eu faço minha parte, mas tem gente em casa que faz o contrário? É fazer o que esse exorcista recomenda para esse casal, para esse bombeiro que tinha, sem saber, se mudou para essa casa infestada. Usar os sacramentais e, eu repito o que disse ontem, confissão, certo? Rosário, água benta, medalha milagrosa e muita devoção à Santíssima Virgem, Rainha dos Anjos, São Miguel Arcanjo e ao Anjo da Guarda. Por isso eu vou colocar aqui de novo para aqueles que ainda não ligaram, não esquecerem de pedir gratuitamente seu adesivo de São Miguel Arcanjo. Muito obrigado e nos vemos amanhã, se Deus quiser.